Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus muito forte nesse lugar. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do nosso Deus. Meus irmãos, confesso para os irmãos que eu acho que é mais fácil a responsabilidade de ministrar a palavra na congregação pequenininha, pastor, do que na nossa igreja sede. Mas é motivo de muita alegria nós estarmos aqui nesta tarde, nessa manhã, amém? Louvando o nome do nosso Senhor Deus, juntamente com os irmãos. Louvo a Deus por estar aqui nessa manhã, juntamente com o nosso pastor, nosso pai, a tia, nossa mãe, juntamente com a minha esposa, que na nossa congregação, aonde nós estamos servindo, ela não pode muitas vezes participar do culto, porque ela toca, ela vai cuidar das crianças, ela vai fazer o culto junto com as crianças, então é motivo de alegria ter ela aqui no culto conosco e rever a cada um dos irmãos, amém? Aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço, que eu falei para Ellen, quanta gente nova, glória a Deus, isso quer dizer que a igreja está crescendo, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, gostaria de pedir os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Glória a Deus. Versículo 1. Todos encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Trago também saudação da nossa congregação ali na cidade de Greenville, a grande cidade de Greenville, meus irmãos. Amém? O pastor fala isso, mas o trânsito em Greenville é muito parecido com o trânsito aqui dessa região. Principalmente 5 horas da tarde, quando os tratores saem da lavoura, aquele negócio para andar é uma tristeza, porque é trator e um stop sign. Então você não tem jeito. Então saia cedo de casa, amém? Mas glória ao nome do Senhor Jesus. Estamos servindo a Deus ali, para a honra e glória do Senhor Jesus. Já faz 1 ano que a nossa congregação, a congregação a qual nós estamos servindo a Deus ali naquela cidade, começou. E Deus tem abençoado a sua obra. E a sua obra tem crescido porque a obra é dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, nós acabamos de ler uma passagem em Deuteronômio, que provavelmente ela é uma passagem muito conhecida de todos nós. Talvez essa passagem possa ser, ou esse versículo possa ser um versículo que é um dos versículos talvez favoritos de muitos irmãos, porque quem que não gosta de falar que nós vamos receber bênçãos da parte de Deus? Todos nós gostamos de receber bênção. Eu gosto de receber bênção. E o nosso Deus, Ele é um Deus que nos abençoa. Amém? Mas aqui na parte do versículo que nós acabamos de ler, existem algumas coisas que estão condicionadas para que nós possamos ser abençoados por Deus. Porque você só é abençoado, você só recebe alguma coisa se você merece, se você faz por onde merecer. Nós como pais, nós só presenteamos os nossos filhos se os nossos filhos merecem. Você não vai presentear o teu filho se ele quebrar as coisas, se ele fazer coisas erradas. Nós não fazemos isso. Nós só presenteamos, nós só damos a ele alguma coisa por reconhecimento de algo que ele fez positivo, seja coisas boas na escola, seja alguma coisa que ele conseguiu ou ela conseguiu, nós fazemos isso. E aqui na palavra do Senhor, onde nós acabamos de ler, está condicionada, primeiro, a ouvirmos a voz de Deus. E também a guardarmos todos os seus mandamentos. Agora, quando nós falamos de guardar, esse guardar aqui, ele vai além de apenas armazenar
ou proteger algo. Esse guardar aqui na Bíblia, o termo guardar significa o quê? Obedecer, cumprir, preservar ou viver segundo a vontade de Deus. Esse guardar está condicionado a isso. Agora, nós falarmos de obediência a Deus, no mundo em qual nós estamos vivendo hoje, não é muito fácil. Nós falarmos em obediência à palavra de Deus, vivermos a nossa vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, no dia que nós vivemos hoje, no ano de 2025, é muito difícil. Porque nós recebemos críticas quando nós fazemos o que é certo. Porque no mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o certo é o errado e o errado se tornou certo. Em outras palavras, o mundo que nós vivemos hoje, ele está de pernas para o ar. Quando você fala para alguém que no domingo de manhã, você vai acordar, você vai colocar a melhor roupa que você tem, porque você está indo para a casa de Deus, você muitas vezes, talvez no seu ambiente do dia a dia, durante a semana, você é criticado por isso. Você vai lá para quê? Para perder o seu tempo? Mas eles não entendem a presença preciosa que existe nesse lugar. Olha o que acabou de acontecer, da maneira que nós tivemos para adorar a Deus neste lugar. Pessoas não entendem isso. E nós viemos aqui nessa manhã para adorar a Deus. Nós viemos aqui para adorar ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. No mundo de hoje, no mundo que nós vivemos, os nossos filhos estão sendo bombardeados todos os dias, com ideologia de gênero. Eles estão sendo bombardeados com coisas que, aquilo que nós ensinamos a ele, na palavra de Deus, as pessoas lá fora vão contra aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. E nós, como crentes, quando muitas vezes nós queremos bênçãos da parte de Deus, mas para você poder alcançar a bênção de Deus, existe um processo. Para que você possa ganhar ou receber aquilo que Deus tem prometido que vai fazer na tua vida, existe um processo. E muitas vezes o processo ele é um pouco doloroso. Muitas vezes, para você conseguir chegar até o final, para você ser abençoado pela parte, ou receber a bênção da parte de Deus, o processo, ele é um processo longo. No meio do processo existe lutas, no meio do processo existe espinhos, no meio do processo existe crítica, no meio desse processo existe perseguição, no meio do processo existe coisas que você jamais imaginaria que você poderia passar por essas situações. Existem esses processos que são muito difíceis. Mas muitas vezes esses processos, eles são necessários na nossa vida, porque esse processo nos aproximam mais de Deus, esses processos trabalham e moldam o nosso caráter, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós do outro lado. É por isso que para recebermos a palavra de Deus, está condicionada a ouvirmos e a obedecermos, a guardarmos a palavra de Deus. Pensando sobre isso, essa madrugada, quando eu estava orando, falando com Deus, me veio à minha mente a vida de José. José teve um sonho. Ele recebeu um sonho da parte de Deus. José, ele recebeu esse sonho e ele caiu na besteira de compartilhar esse sonho com as pessoas erradas. Pessoas que não estavam preparadas para ouvir aquilo que Deus tinha dado para José.
Pessoas que, movidos de inveja, fizeram tudo o que eles puderam fazer para que José não alcançasse aquilo que Deus tinha prometido para ele. E às vezes essa questão, esse tipo de coisas acontece porque faz parte do processo. Eu acho que José, talvez, ele falou aquilo para os seus irmãos, talvez por causa de uma imaturidade, que ele não tinha maturidade suficiente, talvez ele falou aquilo para os seus irmãos, porque ele pegou e falou assim, deixa eu falar, deixa eu contar para o meu irmão, por quê? Porque eu quero que talvez eles vão me dar algum conselho, eles vão me ajudar a chegar lá e conseguir alcançar aquilo que Deus falou para mim, aquilo que Deus me mostrou através de sonhos, mas ele não imaginava que ele ia ser traído pelos seus próprios irmãos. E às vezes traição faz parte do processo. Porque muitas vezes nós somos traídos por pessoas que nós menos esperamos. Muitas vezes nós somos traídos por pessoas que nós não esperamos que vão nos trair. Pessoas que muitas vezes nós esperamos que vão nos apoiar, nos levar, nos dar um empurrãozinho, mas as pessoas nos traem. Mas isso, para que aquilo que Deus tinha para abençoar José no futuro, fazia parte do processo. Aquele sofrimento fez parte do processo. Aquela traição fez parte do processo. Às vezes aquilo que você está passando faz parte do processo e está condicionado à sua obediência para você receber a bênção que Deus tem para você logo ali à frente. Eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei a adversidade que você está passando. Mas eu sei que você está no lugar certo nessa manhã. Porque é aqui que você recebe direção da parte de Deus. E talvez Deus te trouxe aqui essa manhã para Ele recalcular a sua rota, para você conseguir chegar e alcançar aquilo que Deus tem falado que vai te dar, as bênçãos do Senhor para a tua vida. E José passou por aquele processo. José passou por um processo. Deus falou para ele, deu um sonho para ele que ele ia governar. Será que na hora que ele foi traído, será que ele imaginou que a traição fazia parte daquilo? Porque nós recebemos bênçãos, nós recebemos muitas vezes, nós gostamos, às vezes de ouvir Deus falar conosco. Às vezes nós pegamos o nosso livrinho do 1800 Profeta e dá uma ligada para o Brasil para ver, deixa eu ligar lá para ver se alguém fala comigo. Mas você não precisa de ligar para alguém para falar com Deus, você pode falar com Deus e Deus está pronto e preparado para falar com você diretamente. Seja através de sonhos, seja através dos hinos, seja através da palavra, Deus está pronto para falar com cada um de nós. E aí nós ouvimos aquilo e muitas vezes nós fazemos o quê? Nós só queremos chegar no final do processo porque nós queremos pegar a promessa. E às vezes nós queremos acelerar o processo, por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos seres imediatistas. Nós não queremos muitas vezes passar pelo processo, a gente quer que as coisas, a promessa de Deus aconteça na nossa vida logo. Deus falou, cadê? Aonde está? Eu quero receber, eu quero agora. Mas existe um processo que você tem que parar para passar por ele, para você se preparar, para você poder receber a promessa. Tem um processo que vai te preparar para você poder saber o que fazer com a promessa. Para você saber o que você vai fazer com a bênção que Deus está pronto para te dar. E às vezes a promessa demora, se tarda, porque nós não estamos preparados. Em vez de orar, a gente murmura. Em vez de buscar a Deus, a gente reclama. Em vez de depender de Deus, a gente depende de nós mesmos. E a gente não alcança aquilo que Deus tem para nos dar. E José foi traído pelos seus irmãos. E para melhorar ainda aquela situação, o seu pai Jacó tinha dado para ele uma túnica colorida, que mostrava que ele era o filho favorito, filho da velhice. Filho de velhice eu entendo. Porque já ouvi muitos casos.
isso a gente entende. Não de filho da velhice, mas desses processos que são duros. E aquela túnica, aquele ato de amor de um pai para com o filho acabou gerando ciúmes nos seus outros irmãos. E aí, José ele é traído pelos seus irmãos, é jogado naquele poço. Ali ele é jogado lá dentro, ali ele está dentro daquele lugar. Depois ele é vendido como escravo. E escravo, meus irmãos, você sabe que escravo não tem vida fácil. Escravo não é mordomo. Escravo tem que esfregar chão. Escravo tem que trabalhar duro. Talvez na cabeça de José ele pensava, não, mas peraí, por que eu estou passando por isso? O que tem a ver ser um escravo sendo que eu vou governar? O que tem uma coisa a ver com a outra? Será que eu realmente ouvi Deus falando comigo ou eu me equivoquei? Por isso que é muito importante, muitas vezes, a gente buscar a Deus em vez de a gente buscar o profeta. Por quê? Porque às vezes nós colocamos todas as nossas fichas naquilo que nós ouvimos, e se aquilo não acontece, se não é da parte de Deus, a gente se frustra e a gente se decepciona. Mas quando é Deus que fala, Ele é fiel e Ele cumpre e Ele faz. E ele passa por aquele processo. E nós, na nossa vida, nós estamos passando por um processo contínuo. Às vezes você, no teu trabalho, você está passando por um processo muito difícil. Às vezes, antes de você vir para este culto nessa manhã, você estava falando dentro do teu carro, falando assim, Deus, eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais a perseguição, eu já não aguento mais a discriminação, eu já não aguento mais a maneira que eu sou tratado, que eu sou tratada. Até quando isso aqui vai durar? Até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou passar por isso para receber aquilo que o Senhor me prometeu? O Senhor falou lá no Brasil que o Senhor ia me trazer para cá, para eu ser uma bênção nessa nação. O Senhor falou para mim quando eu saí lá de GV, que quando eu chegasse aqui, eu ia ser uma bênção, que eu ia conquistar, que eu ia fazer. Mas aí Deus pega e te traz aqui talvez para falar para você nessa manhã assim, mas o que é que você falou para mim que você ia fazer quando você chegasse lá? Você falou que quando você chegasse lá, você ia se aproximar mais de mim. Se eu te ajudasse a passar por aquele caminho deserto, aquela viagem no deserto do Saara que você passou ali para fazer turismo até chegar aos Estados Unidos. Aquela viagem longa. Quando eu chegar lá, Deus, se o Senhor me livrar de tudo isso, nesse processo todo que eu estou passando, quando eu chegar lá, eu vou ser uma bênção na tua casa. Quando eu chegar lá, Jesus, olha, conte comigo por que der e vier. E Jesus contou com você. Porque aquilo que você falou para Jesus lá, as condições que você deu para Jesus, para Ele te trazer aqui, para você trabalhar para Ele quando chegasse aqui, Ele lembra. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer para ti, meu Deus. Eu vou ser uma bênção naquele lugar. Conte comigo, Jesus, eu estou pronto para trabalhar. Chega aqui, pastor, conte comigo, pastor, eis-me aqui. Aí a gente esquece daquilo que nós falamos para Deus quando chegamos aqui. E às vezes a necessidade inicial, quando a gente chega numa terra estranha, pelo processo que nós estamos passando, nos faz aproximarmos mais de Deus. Até nós começarmos a receber as bênçãos de Deus. Aí Deus começa a abrir a porta. E Deus, muitas vezes Ele nem abre a porta, Ele escancara a porta para nos abençoar.
E agora a gente já não pode mais, Deus já não pode contar tanto mais com a gente, como Ele podia até um mês, quando eu cheguei, o primeiro mês. Porque agora eu tenho que trabalhar, para eu poder me sustentar nesse lugar. Não, mas eu não posso, gente, é uma diária de 150, pastor, não dá. O senhor sabe o que é 150? Olha o preço do ovo. Não dá, as coisas estão apertadas. E Deus só está olhando assim, e que culpa eu tenho nisso? Mas espera aí, você não falou que quando você estava lá, que você chegasse aqui, se Deus ajudasse você a alcançar a tua bênção de chegar nesse lugar, você ia obedecer, você ia viver para Ele, você ia servir, você ia fazer tudo. Agora você está trocando, viver debaixo da bênção de Deus por causa de $150 por cada diária. Porque o ovo está caro, porque a gasolina subiu, porque o preço da água, não sei o quê, o preço de todas essas coisas. Será que vale a pena? Você não vai encontrar na palavra de Deus em nenhum lugar aonde José reclamou do processo. Ele não reclamou do processo, sabe por quê? Porque ele confiou no Deus da promessa, o Deus que deu o sonho para ele. E ele sabia que se ele se mantesse na posição, que se ele se mantesse em obediência, e ele tinha aquilo guardado no teu coração, em servir a Deus e agradar a Deus. Sabe por quê? Porque quando você guarda, você tem estrutura para suportar o processo. Quando você guarda os mandamentos da palavra de Deus, a palavra de Deus, quando você vive palavra de Deus, quando você tem comunhão com Deus, no teu caminhar, nos teus negócios, no teu dia a dia, na maneira de falar, na maneira de se portar, na escola, no trabalho, seja onde for, você tem estrutura para suportar as adversidades. Você tem estrutura para suportar o processo. Você tem estrutura para sofrer os bombardeios de Satanás na nossa vida todos os dias. Você consegue. Mas agora, nós chegarmos na presença de Deus só quando nós queremos receber bênçãos com interesses, aí não dá. Você prestou atenção na hora que o pastor estava adorando a Deus aqui? O pastor pegou e falou bem assim: adore a Deus, não pede nada. E às vezes a nossa oração, quando nós queremos tanto a bênção da parte de Deus, que muitas vezes a nossa oração parece aquela música do Danoninho, me dá, Danone. Parece isso, a gente só sabe pedir. E a gente pede. Aí no final da oração pega e fala: ai Jesus, eu te adoro. Deixa eu checar a caixinha do adorar aqui no meu pedido de oração. Nós estamos tão acostumados a somente pedir para Deus, e nós muitas vezes esquecemos de tudo aquilo que Deus já tem feito, já tem dado, já tem abençoado. Olha para as pessoas que estão aqui dentro. Todo mundo bem vestido. Todo mundo bonito. Existem algumas exceções. Mas todo mundo bonito. Todo mundo bem alimentado. Isso tudo é bênção de Deus. O problema é que no mundo que nós vivemos hoje em dia, a gente caiu num automático. E nós começamos a comparar a nossa vida, o processo que nós estamos passando, a luta que nós estamos enfrentando, nós começamos a comparar isso sempre com a grama do vizinho. E a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Talvez a grama dele é mais verde do que a tua, porque a dele é sintética. Por isso que às vezes a dele é mais verde. E aí nós começamos a pegar e falar assim: não, mas espera aí, eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja no domingo, eu estou na igreja na quarta, eu faço
Tudo que Deus manda eu fazer, eu obedeço, eu guardo a palavra de Deus no meu coração. E nós começamos a comparar a nossa vida com aquilo que nós vimos, que os outros, a aparência daquilo que as pessoas estão mostrando para a gente, e a gente começa a comparar a nossa vida. Não, mas por que fulano tem e eu não tenho? Está vivendo uma vida completamente torta, uma vida completamente distorcida. Ele tem e eu não tenho. E a gente começa a duvidar. Porque a gente começa a se frustrar, porque nós queremos as coisas, ou a bênção de Deus na nossa vida aqui para ontem. E às vezes nós estamos nos frustrando por causa de aparências de coisas que as pessoas estão passando para a gente, de algo que não é. Você acha que alguém realmente vai postar alguma coisa no Instagram da vida que está sofrendo? Claro que não. Tudo que vão colocar é a melhor coisa que está acontecendo. Só vai colocar a coisa boa. Faz questão de pegar, se eu comprei aquela bruta agora eu vou tirar uma foto e coloca na internet, com a foto com a bruta é a caminhonete. E faz questão de fazer isso. Ou às vezes a gente começa a ver o que o outro tirou a foto lá no estacionamento, no Meisner, e colocou a foto na internet, e a gente começa a comparar. Não, mas peraí, mas eu conheço a vida dele. Eu sei como ele e ela estão vivendo. E a gente começa a comparar, e a gente começa a se frustrar. E aí a gente começa a querer cortar a etapa do processo. O processo leva vocês ao pé, ou nos leva aos pés de Jesus. O processo está difícil, não vai falar do processo para o amigo, para a amiga, mas fala para o melhor amigo, fala para aquele que é um amigo mais chegado que o irmão. Leva o processo para Jesus. Leva o processo para Deus. Senhor Jesus, me ajuda a passar por esse processo. Senhor Jesus, qual que é o propósito que o Senhor tem na minha vida nesse processo? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou passando pela adversidade? Por que é, Senhor Jesus, que a enfermidade bateu a minha porta? Por que é que eu perdi o emprego? Por que é que eu estou passando por isso? Em outras palavras, Jesus, como que o teu nome será glorificado nesse processo, nessa luta? Em vez de reclamar, começa a falar para Jesus: eu quero só ver da maneira que o Senhor vai fazer, porque eu não vejo a hora de chegar no pastor e falar: pastor, eu tenho um testemunho de uma vitória daquilo que Deus fez na minha vida. Olha, o processo foi difícil, pastor, eu perdi emprego, eu perdi o trabalho, as horas foram cortadas, muita coisa aconteceu, teve enfermidade, teve espinho, teve adversidade, teve perseguição, mas olha, quando Deus me entregou a bênção, aquela bênção para mim, pastor Ismael, teve um significado totalmente diferente. Ela parece que aquela bênção foi mais gostosa de receber. Porque se você começar a receber tudo de mão beijada, tudo muito fácil, a gente começa a ignorar, a bênção perde valor. O processo talvez que você está passando é para você dar valor à bênção que Deus tem para você logo ali à frente, logo ali adiante. Eu não sei o que você está passando nessa tarde, nessa manhã. Mas Deus sabe porque Ele te trouxe até aqui. Eu não sei se o processo está sendo uma enfermidade. Eu não sei se o processo está sendo a falta de emprego. Eu não sei se o processo está sendo talvez a falta do driver's license, o medo do ICE. Mas se enche do Espírito Santo de Deus, que o ICE não vai nem conseguir chegar perto de você. Quando ele chegar, já derreteu, já virou gota. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Você acha que Deus te trouxe do Brasil para cá para fazer você passar vergonha? Claro que não. Agora, quem tem poder de passar vergonha é você. Se deixar de guardar esses mandamentos, se não guardar, se não viver isso aqui, a gente não aguenta. Eu vou dar um testemunho pessoal para os irmãos, se o pastor me permite.
Quando nós fomos transferidos daqui da Flórida para Carolina do Sul, vai fazer 5 anos que nós já estamos morando lá em junho desse ano. Quando nós fomos para lá, nós chegamos ali no dia 20 de junho. 24? Em junho. Amém? O ano eu lembro, 2020. Covid para tudo quanto é lado. A Amy com 3 anos, a Kate com 2, a Ellen grávida de 6 meses e meio. A minha sogra, coitada, foi com a gente, pegou Covid no caminho. E a casa fecha, não fecha, fecha, não fecha, não fechava. A gente ficou morando uma semana no hotel. Lembra, chefe? A companhia nos transferiu para lá, com promessas de um monte de coisa. Fazendo uma longa história curta, nós fomos em junho. A Rose nasceu em agosto. Em novembro, uma semana antes do Thanksgiving, eles me ligam e falam: você está dispensado por causa do Covid. Nós deixamos a nossa zona de conforto e fomos para lá. Antes de irmos, Deus falou para a gente assim, ó: eu estou usando o secular para te levar. Mas o propósito que eu tenho com você lá é outro. Aí a gente pensou assim, mas vamos orar. Não vou julgar o profeta, mas deixa eu orar para isso aí que eu ouvi. E depois de meses eu perdi o meu trabalho. E nós tínhamos acabado, meus irmãos, de comprar casa. Então, quer dizer, a gente tinha tirado a última rapinha do tacho ali para comprar a casa. Então, a gente estava tentando se levantar, se reerguer novamente. E nós perdemos tudo. Eu entrei em desespero. Porque esposa, 2 filhas, uma recém-nascida agora, 3 crianças. Aí é uma benção. Eu falei para Ellen, falei assim, Ellen, a gente não vai falar para ninguém. Não foi? Eu falei assim, a gente não vai contar para ninguém. Não liga para tua mãe, não liga para o teu pai. Eu falei assim, não conte para ninguém. Eu falei para ela. Mas eu estou falando isso não é de uma forma negativa. Porque se a gente falasse isso, como pai e como mãe, o nosso problema ia se tornar o problema deles. O povo maldoso já achou que eu estava, olha. Desse jeito. Aí a gente entrou em desespero. E eu falei para ela, ela falou assim, mas o que a gente vai fazer? Já é Natal, a gente vai continuar com o nosso plano igual a gente já tinha. A gente vai para lá, depois a gente conta. Chegou ao ponto de ter semanas que a gente foi procurar moedinhas, é a primeira vez que eles estão ouvindo isso aqui também, para comprar o pacote de arroz. Era o processo. Era um processo que nós estávamos passando. Bobo fui eu, porque eu depositei a minha confiança na companhia que me levou e não no Deus que fez a promessa de me levar. E eu me decepcionei. E nós passamos por aquela situação. E nós não entendíamos o porquê que nós estávamos passando por aquela situação. E nas minhas orações eu questionava a Deus, falava, Deus, pelo amor de Deus, eu tirei a minha esposa, minhas filhas da nossa zona de conforto, na nossa base que era aqui, para trazer para cá. Eu não vou falar roça para não dar munição para ninguém. Mas eu não vou vir para cá, para essa cidade, essa metrópole que está em crescimento. Eu vou vir para cá. Eu vim para cá para passar o quê, Jesus? O que vai acontecer da minha vida?
E na minha oração Deus falava comigo, eu guardo, eu cuido, eu estou com você. Isso é um processo, isso é um processo. Sabe por quê? Porque quando está tudo bem, a gente esquece da existência de Deus. E a gente só lembra da existência de Deus ou do Deus da promessa quando o circo fecha e as coisas apertam. E aquilo foi muito bom para mim, para Ellen, para o nosso relacionamento como família, como esposo, marido e mulher, porque nos aproximou mais de Deus, juntos. E nós começamos a depender mais de Deus. E nós passamos por aquela situação, Deus abençoou, Deus abriu as portas, Deus nos abençoou de uma maneira grandiosa ali naquele lugar. Mas nós tínhamos a promessa de Deus, a bênção que nós iríamos alcançar, da gente ir para aquela cidade, para começar a servir as pessoas naquela cidade. Mas as coisas começaram a melhorar, pastor Ismael, pastor Alcir, e a gente começou a esquecer daquilo, o porquê Deus nos levou àquele lugar. Eu esqueci do processo, porque as coisas melhoraram. Aí a Ellen ficou doente. Aí ela ficou mal. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Ellen teve um dia que eu com 3 crianças dentro de casa, sozinho naquele lugar, sem família por perto, sem ninguém. Eu tive que ligar para a ambulância, vir buscar e levar a minha esposa para o médico. Ela saiu de casa na ambulância. E para melhorar a situação, ela olhou para mim e falou assim, me perdoa por qualquer coisa. Eu sinto que eu não volto mais. A situação ficou ruim. A situação ficou difícil. O processo estava sendo duro. Mas o processo estava aperfeiçoando o caráter. O processo estava tirando os carrapichos do meio do caminho. O processo estava tirando aqueles pecadinhos de estimação do meio do caminho. O processo estava me fazer se tornar mais dependente de Deus. O processo estava nos fazendo mais depender de Deus, para alcançarmos a bênção que Deus tinha para nós. E a Ellen vai para o médico. O médico me liga. Eu não podia ir para o hospital, porque não tinha como eu ir para aquele hospital, porque como eu ia deixar as 3 crianças em casa? O médico me liga, pega e fala bem assim, a sua esposa, ela usa drogas recreativas? Eu falei assim, até onde eu saiba, não. Foi criada na igreja, crente. Aí eu perguntei para ele, falei assim, é brincadeira, meus irmãos, eu falei assim, por quê? Porque nós encontramos traços, eu não sei como é que fala em português, mas de fentanyl, no remédio, no sangue dela. Fentanil, indícios, fentanil, que se fala, fentanol. Nós encontramos indícios dessa droga no sangue dela. Aí eu peguei ar, falei assim, meu amigo, só olha no protocolo aí, olha nas coisas aí, porque o hospital é da mesma rede da clínica que ela foi, que passou o remédio para ela, olha aí que o senhor vai ver o que ela tomou. Era o processo. Sabe por quê? Porque nós tínhamos a promessa de uma bênção, mas nós estávamos na nossa zona de conforto. E Deus começou a cercar os círculos de todas as partes, pegou e falou assim, opa, peraí, vocês vão viver aquilo que eu trouxe vocês para viver aqui ou não? O que mais que eu tenho que fazer para mexer com a estrutura, para vocês cumprirem aquilo qual eu os formei e os trouxe até esse lugar? O que é que Deus vai ter que fazer na tua vida para você acordar e despertar, para você poder viver aquilo que Deus o trouxe até aqui para você viver? Até que milha você vai ter que chegar
para que Deus possa te despertar e realmente contar com você da maneira que Ele quer contar. Você acha que vir ao culto no domingo, bater ponto no domingo de manhã é o suficiente? Se você acha, me desculpa, mas a tua mente é muito pequena. Porque aquilo que Deus tem para você é muito maior. É muito maior. Aonde Deus quer te levar, o que Ele quer fazer com você. Se você se permitir ser usado por Deus, é muito maior. O processo vai ser diferente, o processo vai ser árduo, mas guarde a promessa, guarde a palavra de Deus no teu coração, para quando você passar o processo, você consiga chegar do outro lado, você consiga alcançar aquilo que Deus tem prometido para você. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Com a permissão do nosso pastor, coloque sobre os seus pés. Você só está aqui hoje porque Deus te escolheu para cumprir um propósito além desse tempo. Deus tem planos específicos na minha e na tua vida. E cada processo que você passa na tua vida é uma escolha. Existe uma escolha. Deus, Ele não brinca de roleta russa, Ele não faz jogo da sorte. Ele não faz isso. Em Isaías 49:15 diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Em outras palavras, você não está abandonado sozinho. Jesus está pronto a vir ao teu socorro no meio do processo. Jesus está pronto para pegar na tua mão e passar com você por esse vale que você está passando, pelo processo que você está passando. Ele está prontinho para fazer isso. O pastor sempre fala, ele está ready and willing. Mas está condicionado agora a você permitir. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você tem passado até hoje sozinho já foi provado por A mais B, que não está dando certo do teu jeito. Do teu jeito não está dando certo. Do teu jeito só existe decepções, só existe tristeza, só existe lágrimas. Do teu jeito, da força do teu braço, não está dando certo e não vai dar mais certo. Para que você possa alcançar a bênção que Deus tem para você, você tem que primeiramente obedecer a Ele. Rever talvez algumas coisas na tua vida. Talvez rever a sua escala de valores. Porque talvez na sua escala de valores, Deus já está no bottom of the list. Lá na parte de baixo da lista. E Ele já não faz mais parte ou prioridade na tua vida. Como que você quer passar esse processo? Esse deserto que você está passando, ele não foi feito para você morar. Não foi feito para você fazer raízes nesse deserto. Esse deserto foi feito para você passar, aprender, aperfeiçoar, deixar Deus trabalhar, deixar Deus transformar, deixar Deus mudar. Para você chegar do outro lado. Ele sabe exatamente de tudo. Quando você acorda de manhã, que você vai lá para aquela casa, de manhã, e você vai chorando no meio do caminho, reclamando, eu já não aguento mais fazer isso. Quando que a minha história vai mudar? Quando que a minha situação vai mudar? Quando que Deus vai olhar para mim e vai cumprir aquilo que Ele falou que ia fazer na minha vida nessa terra?
Quando você pega aquela caixa de tile que você já não aguenta mais porque está pesado, o joelho está inchado, você pergunta para Deus: até quando? E você pergunta: Deus, o Senhor está me vendo aqui? Será que eu sou só mais um no meio da multidão toda? No caminho até o trabalho você vai chorando. Quando chega lá você tem que abrir um sorriso no rosto, aquele sorriso mais fingido e amarelo, para mostrar que está tudo bem, mas por dentro não está nada bem. Por dentro você está frustrado, por dentro você está decepcionado. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã, Jesus te trouxe até aqui essa manhã para te falar: você não está sozinho. Eu tenho visto a tua oração no teu quarto de guerra. Eu tenho ouvido o teu clamor no teu quarto de guerra. Eu tenho ouvido você falar, eu tenho ouvido você clamar. A tua bênção já está chegando, aguenta um pouquinho mais, jejua um pouquinho mais, ore um pouquinho mais que a tua bênção está chegando, está batendo na porta. Ou talvez Deus está falando para você, talvez você tenha que crer um pouco mais que eu vou fazer na tua vida. Talvez Deus te trouxe até aqui para falar bem assim: reclama um pouquinho menos e ore um pouco mais. Se você quer reclamar, Deus fala para você assim: ó, eu estou aqui pronto, convido aberto para ouvir a tua reclamação, mas reclama comigo, fala comigo, não fala para outras pessoas, porque as outras pessoas não estão preparadas para entender aquilo que Deus tem para você. Elas não estão preparadas para entender que um jovem traído, jogado dentro de um poço, Deus vai levantar e vai fazer ele se tornar governador de um lugar. Pessoas não estão preparadas para entender que Deus te trouxe até aqui para te abençoar. Pessoas não estão prontas para entender que Deus está trabalhando na tua vida. Pessoas não estão prontas para ver: ah, aquele ali parou de mentir, aquele ali parou de roubar, aquele ali parou de fazer essas coisas. Sabe por quê? Porque você deixou Deus trabalhar, você permitiu que Deus trabalhasse. Deixa Deus trabalhar na tua vida, para você alcançar aquilo que Ele tem para você. Com a permissão do nosso pastor, se você chegou aqui nessa manhã na condição de cansado, ou talvez uma condição de se sentindo derrotado, sentindo talvez em querer desistir de tudo porque você já não aguenta mais passar pelo processo. Aquele presbítero, pastor, o alto, que ficou doente, que tem um monte de filhos, Rafael, evangelista. Eu lembro no culto da virada do ano, quando aquele irmão começou a falar, o evangelista Rafael começou a falar, eu comecei a ficar com vergonha de Deus. Imagina um pai passar por uma situação daquela. Como pai, eu posso, talvez aqui me permita a ousadia, talvez até garantir para os irmãos que a última coisa que estava passando na cabeça dele era ele. Provavelmente como pai, o que ele estava pensando era nos seus filhos e na sua esposa. Mas no final do ano ele estava aqui, e ele deu um testemunho tão lindo da parte de Deus. Talvez na cabeça dele jamais passou ou imaginou que quando ele chegasse aqui e alcançar a promessa que Deus trouxe para ele, ele ia passar por esse processo tão difícil. Mas a prova você tem, que quando você confia em Deus, Deus faz. Ele é prova disso. Se você está cansado e chegou aqui nessa condição, Jesus te trouxe até aqui nessa noite para renovar as suas forças.
Jesus te trouxe até aqui nessa noite para falar para você: eu tenho visto o teu choro dentro do teu carro, eu tenho visto o teu choro dentro da tua van. Essa semana você falou que você ia desistir, que se não mudasse nada, você ia voltar para o Brasil. Mas aquilo que Deus te trouxe para fazer na tua vida aqui, ainda não se cumpriu. E Ele tem um propósito pelo qual você está aqui. E a tua bênção está condicionada à sua mudança de atitude. Escuta isso que eu vou falar. A sua bênção está condicionada à sua mudança de atitude. A sua mudança de ver a vida. A sua mudança de enfrentar as coisas. A maneira como você enfrenta as suas adversidades. Você vai continuar enfrentando, baseado no teu conhecimento que até hoje não te ajudou e não te levou para lugar nenhum. Ou você vai enfrentar dependendo de Deus. Dependendo que Ele te leve, que Ele faça na tua vida. Como que você vai enfrentar amanhã, segunda-feira? Sozinho ou com Deus dentro do barco? Como que você vai chegar até o outro lado? Quando Jesus entrou no barco, Ele não falou que ia ter tempestade no meio do caminho para chegar no outro lado. Ele entrou no barco e falou: vamos até o outro lado. Foi só o que Ele falou. Como que você vai chegar do outro lado? Dependa mais de Deus. Se você quer enfrentar o dia de amanhã com Jesus do teu lado, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É passageiro. O processo está quase no fim. O processo está quase no final. Ainda tem pessoas que não vieram, pastor. O processo está no final. Deus está cuidando, Ele vai cuidar de tudo. Eu não estou prometendo nada para você que vai ser fácil. Eu não estou vendendo para você aqui um evangelho barato, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que quando você depende de Deus e você deixa Ele trabalhar com você no processo, as coisas se tornam mais fáceis, porque você agora sabe que você não está sozinho. Ele está do teu lado. Ele está com você até o final, até você chegar do outro lado, até você alcançar a tua bênção. Deus vai fazer na tua vida. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
Por que você não estende a sua mão para o altar nesse momento? E aonde que você chegou? Senhor Jesus, na tua presença, meu Pai, nós estamos gratos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque a nossa vida, Senhor Deus, está confiada em tuas mãos. Senhor Jesus, aqui nesse momento, Senhor Deus, o Senhor tem visto os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, que estão com seus joelhos dobrados perante a tua presença. Não, Senhor Deus, confiando em si mesmo, ó Pai, mas confiando que o Senhor é aquele que trabalha, é aquele que está com cada um deles, Senhor, no meio desse processo. Pai amado, eu não sei, Senhor, a dificuldade, a adversidade dos meus irmãos, mas tu conhece, e eu creio, Senhor Deus, que nesta noite o Senhor vai abrir olhos espirituais. O Senhor irá mostrar, Senhor, a cada um dos teus filhos, ó Pai, a que caminho que eles devem passar, a que caminho, Senhor, que eles devem seguir. Pai amado, ajuda o Senhor a entender, meu Pai, que esse processo é passageiro, que esse processo já está no fim. Senhor Deus, que eles venham confiar em Ti, Senhor, no meio dessa situação. A adversidade vai passar, o problema vai passar, a tempestade vai passar, porque o Senhor está no barco, o Senhor está no controle das nossas vidas. Abençoa os teus filhos, guarda-os, ó Pai, debaixo das tuas mãos protetoras. Cobre, Senhor Jesus, a cada um com o teu sangue. Abençoa os teus filhos, ó Pai, com toda sorte de bênção. Guarda-os, Senhor, em nome de Jesus. Amém.